Esse vídeo é a continuidade sobre os principais conhecimentos que todo investidor deveria saber antes de começar a investir em fundos imobiliários. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você veja depois, beleza? No primeiro vídeo a gente falou sobre duas partes que são essenciais para que você consiga entender de verdade os fundos imobiliários. Nesse vídeo nós vamos abordar outras 3 partes para que você consiga de fato entender como funciona e como se expor nos fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você receba os novos vídeos do canal, mas sem delongas, vamos embora pro vídeo. Seguindo aqui no vídeo, você precisa entender onde os fundos imobiliários investem. Afinal, você recebe um provento na sua conta todo mês após você realizar um investimento, mas você precisa entender de onde que está vindo esse dinheiro. Então, os fundos imobiliários eles podem investir em ações de outras incorporadoras, ou seja, outras empresas do setor imobiliário, como por exemplo EZTEC, Trisul, e também eles podem investir em outros fundos imobiliários, ou seja, eles compram cotas de outros fundos. Esses fundos imobiliários eles são chamados fundos de fundos, que são os FOFs, Funds of Funds. Os fundos imobiliários também podem investir em dívidas imobiliárias. Essas dívidas imobiliárias são os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que eu vou explicar mais adiante para que fique claro para você. Esses fundos imobiliários que investem em CRIs são chamados fundos imobiliários de papéis. Assim como os fundos de fundos também são chamados fundos de papéis. Também temos os fundos de tijolos que investem em imóveis. Como o próprio nome diz, o fundo de tijolo ele investe em um imóvel físico propriamente dito. Os fundos imobiliários de tijolos investem em shoppings, galpões logísticos e os aluguéis provenientes desses imóveis vão para esse fundo que distribuem com os cotistas, que é você. Então, voltando agora para os fundos de papéis, que são os fundos de CRIs, que são os fundos de certificados de recebíveis imobiliários. Você tem que entender o que é um CRI para investir num fundo que investe em CRIs. Então, um CRI nada mais é do que uma dívida imobiliária. Eu coloquei aqui para você, compartilhado na tela, um exemplo para ficar um pouco mais ilustrativo e didático para você entender a dinâmica de um CRI. Então imagina que tem um proprietário que tem um shopping e ele tem lá inquilinos como Lojas Renner, Riachuelo e outros grandes inquilinos, mas ele quer fazer uma expansão. Para fazer essa expansão ele precisa financiar. Então um CRI nada mais é do que um financiamento. Então ele vai até uma securitizadora e diz: olha, eu preciso aqui de 60 milhões para expandir o meu shopping e tu consegue me antecipar esse dinheiro agora? A securitizadora fala: legal, show de bola, vou conseguir fazer para você. E ela, o que ela faz? Junto com o fundo imobiliário, ela cria um CRI e esse fundo de CRI, através dos cotistas, que é você, que é o investidor, compra cotas desse fundo, que você coloca o seu dinheiro e esse dinheiro vai direto lá para o proprietário. Isso eu estou falando na emissão de um fundo imobiliário, né? Uma emissão. Então esse dinheiro indo lá para o proprietário, ao invés de ele pagar essa securitizadora propriamente, não, ele vai fazer com que os inquilinos desse shopping, por exemplo, Lojas Renner, Riachuelo, pague diretamente à securitizadora. Então todos os aluguéis que ele receberia, quem vai receber vai ser a securitizadora, até que ele quite essa dívida que foi antecipada pela securitizadora. A securitizadora, junto com o fundo imobiliário, vai pegar esse dinheiro dos inquilinos e distribuir com os cotistas que compraram esse fundo imobiliário. Então é assim que um fundo imobiliário de papel de CRI funciona. Então você pode perceber que o fundo imobiliário de CRI tem um lastro imobiliário por trás. E tendo esse lastro, se eventualmente acontecer um default pela securitizadora, os cotistas têm o direito desses ativos que financiaram essa dívida imobiliária dessa securitizadora. Fundos de CRI representam na indústria de fundos imobiliários aproximadamente 38%, ou seja, é uma proporção muito grande em relação à indústria de fundos imobiliários como um todo. Seguindo agora para a quarta parte, que é um embate entre os fundos imobiliários e imóveis físicos. Obviamente que é uma comparação no âmbito de investimento sobre fundos imobiliários e investimentos em imóveis físicos. Vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês consigam ver linha a linha
a comparação entre fundo imobiliário e imóveis físicos. A gente já fez uma comparação no vídeo anterior, mas é um complemento para que você consiga diferenciar no detalhe o investimento em fundo imobiliário e em imóvel físico. Então vamos lá, colocando agora o fundo imobiliário e imóvel físico no embate. No fundo imobiliário, você tem um instrumento que é você investir em cotas. Já quando você investe no imóvel, o instrumento que você recebe ao adquirir o imóvel é uma escritura. Então já tem aí uma grande diferença, né? No imóvel você tem uma escritura e o fundo imobiliário você é detentor de uma cota. Já para a parte de fundo imobiliário, qual é o direito que você tem? No fundo imobiliário você tem o direito de um aluguel, um provento. No imóvel você também tem direito do aluguel, mas você também pode ter o usufruto desse imóvel. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, no fundo imobiliário você não pode ir lá no galpão logístico ou numa laje corporativa ir lá e dizer que é seu. Não, você é um cotista daquele fundo. No imóvel você tem o direito sim de despejar o inquilino, obviamente que depois encerrar o contrato, e você, se você decidir morar, você tem o usufruto porque você é detentor da escritura daquele imóvel. Mais uma comparação que a gente consegue fazer é que a gestão de um fundo imobiliário é profissional. Já no imóvel, quando você se expõe em imóveis, provavelmente você vai ter uma imobiliária ou vai ser uma gestão própria. Então, nesse ponto, a gestão do fundo imobiliário é uma gestão profissional, diferente de uma gestão de um imóvel próprio. A parte de investimento, ou seja, capital, para o fundo imobiliário, como a gente já expôs lá no primeiro vídeo, o valor é muito baixo. Já do imóvel físico, a gente sabe que o valor é bastante elevado. A questão de retorno no fundo imobiliário, o retorno tende a ser maior do que imóveis físicos. Isso acontece porque, como eu já falei nos outros vídeos aqui do canal, o mercado não tem almoço grátis. Por que o fundo imobiliário paga um aluguel maior do que um imóvel físico? Justamente pelo direito do usufruto. O fundo imobiliário você não tem o direito do usufruto. Então, obviamente que você vai receber um prêmio por você não poder morar naquele imóvel. Então, o imóvel físico você recebe um aluguel menor porque você tem o direito do usufruto. Então você tem que entender, você está comprando um imóvel para usufruto, beleza, tudo certo. Agora, se é para um investimento para você viver de aluguel, o fundo imobiliário é muito melhor nesse âmbito. A questão de padrão, no fundo imobiliário a gente já sabe que os melhores fundos aí do IFIX, que representam os maiores fundos da nossa bolsa, tem um padrão muito elevado. Já quando você vai se expor em imóveis físicos, o padrão pode ser elevado, pode ser médio, pode ser baixo, dependendo de quanto você pode investir no imóvel. A questão de aluguéis, a gente já falou no vídeo anterior, que o fundo imobiliário é isento, diferente da tributação do imóvel, que varia conforme a sua faixa de imposto de renda. Uma coisa que também tem que deixar claro é que a isenção de aluguel para fundo imobiliário é até a presente data que eu estou fazendo esse vídeo. Isso já está em discussão há alguns anos para a tributação dos fundos imobiliários. Até o momento, continua isento. Em relação à venda, no imóvel físico, você vai pagar de 15 a 22,5% de imposto de renda. Quando você vende uma cota de um fundo imobiliário, você paga 20% e só. Apenas fazendo um disclaimer aqui sobre essa comparação entre fundos imobiliários e imóveis físicos, é óbvio que eu estou falando no âmbito de investimento e não no âmbito de bem de consumo, como você compra um carro ou você compra alguma coisa para você porque você gosta muito. Se você tem interesse em comprar um imóvel porque você gosta de tal região, porque aquele imóvel fica mais próximo da escola do seu filho, quando você olha por esse âmbito, é um âmbito de bem de consumo. Qual é o retorno de um bem de consumo? O retorno é a felicidade. Então não entra na noia de comparar investimento com ativos de bem de consumo. Desde que você não se endivide, não tem nenhum problema de você adquirir um imóvel como bem de consumo para que você tenha um bem-estar melhor na sua vida. Seguindo agora para a quinta e última parte do vídeo, se vale ou não a pena investir nos fundos imobiliários. Ao longo desse vídeo a gente viu o que são os fundos imobiliários, por que eles existem, aonde que os fundos imobiliários investem. A gente fez uma comparação no âmbito de investimento entre fundos imobiliários e imóveis físicos. A gente aprendeu o que é um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos e o que é um fundo de papel que investe em dívidas imobiliárias. E de uma forma geral, a gente entendeu que fundo imobiliário é um ativo de renda variável.
e que é um ativo que possui pouca variação em função do lastro imobiliário que tem por trás de um fundo imobiliário. Então, na minha opinião, eu acho que é um excelente investimento para a pessoa física começar a botar o pezinho na renda variável. São ativos que possuem boa previsibilidade e uma capacidade muito grande de gerar uma renda passiva, ou seja, para cada investimento que você faz, no mês seguinte você vai receber um provento, um aluguel do dinheiro que você aportou. Então isso te dá um pouco mais de serenidade. Quando você começar a se expor em ações, você vai ver uma volatilidade maior. E nesses períodos de volatilidade, o recebimento dos aluguéis da parte da sua carteira alocada em fundos imobiliários te dá um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade para continuar na sua jornada de longo prazo nos investimentos. Agora me diz aqui, se você realmente gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo, clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos que eu vou estar disponibilizando aqui no canal, também sobre fundos imobiliários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!